São mitos. Tal mitismo é uma invenção dos racionalistas para negar os milagres e desvirtuar o caráter verdadeiro da revelação. O mitismo é um sentido falso, errado e imaginário, que não merece a atenção de uma pessoa séria. Adão e Eva seriam mitos? Antes, dizer que o são Alexandre, César, Faraó, Constantino, Napoleão, etc, etc. Quais são as provas que nós temos da existência destes antigos e modernos dominadores do mundo? A história e os monumentos. Ora, temos tudo isso, e muito mais, da existência de Adão e Eva, de Moisés, de Abraão e outros patriarcas do Antigo Testamento. Não se inventa uma história inteira. Podem se inventar fatos. Não se pode inventar uma história inteira, que necessariamente tem a sua ligação, a sua intromissão na história de outros povos, capazes de desmentir, de desmascarar a invenção. Ora, temos de aceitar a história da criação tal qual ela é narrada pelo historiador inspirado, que é Moisés, ou temos de negar toda a antiguidade, desde a criação do mundo até Jesus Cristo, porque a tal história é provada pela dos outros povos, assírios, egípcios, etíopes, tarsos, persas, amelquitas, caldeus, etc, etc. E depois, para negar uma história de uns 4.000 a 6.000 anos, com todos os seus fatos, incidentes, guerra, etc., é preciso inventar outra capaz de substituí-la. E onde os mitistas irão encontrá-la? Se Adão e Eva são mitos, de onde vem então a raça humana? Qual é o princípio do homem? Onde e como ele apareceu? Como teve lugar a propagação da raça humana, etc, etc. São páginas, são volumes de perguntas a fazer e todas ficam sem solução. Nada é mais oposto ao mito do que a Bíblia. A palavra mito designa por oposição à história real, uma espécie de história imaginária, uma fábula de que alguém se serve para exprimir ideias ou teorias religiosas ou metafísicas. Ora, o Antigo Testamento tem precisamente por fim por uma barreira a corrente mítica que arrastava os povos antigos ao politeísmo e às suas fábulas. Adão e Eva são, pois, personagens reais, autênticos. São os primeiros pais da humanidade, criados por Deus, à sua imagem e semelhança. É uma verdade tão certa e inegável como é certa a existência da terra, das plantas, dos animais, do sol e das estrelas. Se aceitarmos a existência dos primeiros, devemos aceitar a existência dos segundos. Plantas, animais, aves e peixes são fruto da procriação. Por que não seriam os homens? Todos compreendem que deve ter havido um primeiro casal de animais e de plantas para transmitir ao mundo a continuação destas plantas e destes animais. O homem deve igualmente ter o seu primeiro tipo. A Bíblia diz que este primeiro tipo é Adão e Eva. Se não são eles, quem será então? O homem é uma realidade. Deve, pois, originar-se de outra realidade. O mito é uma imaginação, e deste mito não pode sair raça humana. Peço, pois, aos mitistas fabricarem outro livro de Gênesis, mostrando-nos a verdadeira origem da raça humana, e até aparecer a tal obra, continuaremos a adotar e seguir o Gênesis do profeta do Sinai, que tem para si a veracidade interna e externa, as provas da história, do mundo e do poder de Deus.